espiritual. Então, para nós termos vitória, tudo influencia na nossa vida espiritual, negativamente ou positivamente. Você pode ter bênção ou pode ter maldição, de acordo com o que você crê, de acordo com o que você fala, de acordo com o que está se passando nas regiões celestiais, como toda verdade é paralela. Acontece alguma coisa aqui, porque anjos e demônios estão lutando para você ser abençoado, ou os demônios estão lutando para você ser abençoado. Então a vida espiritual é muito importante. Ou seja, a nossa vida espiritual, ela pode influenciar em todas as áreas da nossa vida, tanto física, enfermidade, saúde, pode influenciar na área financeira, pode influenciar na nossa família. Então tudo isso a nossa vida espiritual pode influenciar. E na vida espiritual também, como nós vamos ver hoje, na nossa vida física. Hoje, continuando, nós vamos ver algo da nossa vida física, mas algo ligado também a algo que acontece hoje em muitas famílias, muitas pessoas estão andando com enfermidades, não sabe a causa, às vezes vai no médico, não vê a causa do problema, e muitas vezes alguns tipos de famílias, algumas pessoas têm enfermidade, têm alguns vícios, porque é uma maldição hereditária. E somente quebrando, em nome de Jesus, essa maldição, que é possível alcançar a bênção, alcançar a libertação, alcançar a vitória. Então nós vamos ver hoje algo sobre isso. O que seria uma maldição hereditária? O que é uma maldição hereditária? O que seria, pastor? Nós vamos analisar hoje algo sobre maldição hereditária, que pode afetar toda a nossa vida. O que seria maldição hereditária? Nós colocamos ali. As maldições hereditárias são conhecidas como consequência dos pecados que herdamos de nossos pais. Isso é, que nós como filhos podemos estar praticando o pecado ou sofrendo os efeitos do pecado como herança do nosso pai, essas consequências. O que é isso, Muitas vezes, a gente vê muitas famílias assim, muitas famílias. Por que a pessoa, você tem família aí que vai ver a pessoa divorciou, brigou, casou e pouco tempo divorciou. Aí vai ver, o pai dele divorciou. Aí vai estudar, o avô divorciou, às vezes até o bisavô. Tinha outra mulher, tinha outra, brigava o mundo. Então, ou seja, é uma maldição hereditária. E se não for quebrado, o filho vai casar e vai divorciar. O neto vai acontecer, porque é uma maldição hereditária. E isso atrapalha nós recebermos a vitória. Então a gente tem que pensar, mas eu não tenho isso na minha vida. Graças a Deus. Mas nós temos que saber isso, porque às vezes há algumas coisas, você acha que não tem, mas uma influência às vezes pequena, vem de coisas passadas, do passado, que nós precisamos ser libertos, então pensar e orar nessa direção. Porque, quando a empresa que eu trabalhei com engenharia, a gente fez para saber exatamente a causa de um problema, de uma máquina, de alguma coisa, a causa, por que aconteceu. Aí nós temos lá uma teoria usada em grandes empresas, chamada 5 porquês. No 5 porquê, não tem jeito de não descobrir a causa. Às vezes se torna no segundo, terceiro, às vezes no quarto porquê. Por que aconteceu isso? Aí você, por que essa cadeira rasgou? Vou dar um exemplo. Por que a cadeira rasgou? Aí você, porque alguém cortou. Alguém cortou, ou então ela caiu no chão. Alguém cortou, ou então ela caiu e tinha um caco de vidro e ela rasgou. Agora, por que tinha um caco de vidro no chão? Alguém deixou. Por que alguém deixou? Por que ela rasgou? Ou seja, a gente vai descobrir a causa. E na verdade, mas libertação e maldição hereditária, a gente tem que ver muitas vezes, descobrir a causa. Por quê? Mas por quê? E a gente vai ver algumas coisas na Bíblia que comentam sobre isso também. Então, o cristão não será capaz de livrar dessa condição, a menos que algum tipo de libertação seja feita.
que eu acabei de falar. Ou seja, uma sessão de oração, imposição de mãos, ou até mesmo confissão por parte de uma pessoa afetada para quebrar aquele vínculo, né? Aquele vínculo que está segurando a pessoa. Né? Às vezes um vício, às vezes alguma coisa. Em caso dessas libertações que podem durar várias horas, ocorre nos templos, ao fim dos cultos, terminando, retiros espirituais ou lares com um aconselhamento. Ou seja, às vezes, no final das reuniões, às vezes nossas reuniões, a pastora, a gente mesmo, outros pastores aqui, chama de o que é uma oração? Eu tenho minha oração, às vezes tem uma pessoa que vai falar, às vezes tem um demônio, às vezes tem uma coisa, e vai orar, vai gastar uns minutos, às vezes até uma hora, com a pessoa, porque você fazendo a libertação. Por quê? Foi necessário, porque o diabo às vezes manifesta, às vezes não manifesta, mas a gente vai conversando, às vezes não é nem orar para expulsar nada, não. Às vezes é conversar com a pessoa, o porquê disso, né? Por que você acha que isso aqui? Por que aconteceu? O que aconteceu no passado? Algumas coisas que a gente vai analisar e vai descobrir que isso influencia na nossa vida hoje. Influencia o que? De que maneira? A maioria das vezes negativamente. Porque quando é positivamente, a gente pode herdar, não é maldição, é bênção hereditária, né? A bênção hereditária vai vivendo abençoada e não tem problema. E aliás, quando se quebra uma maldição hereditária em nome de Jesus, através da libertação ou de um conhecimento de porquês, quando a gente quebra essa maldição, na verdade a bênção vem a partir dali. Né? E Jesus apagou. A Bíblia fala que Jesus Cristo veio para quê? Para destruir as obras do diabo. 1 João 3,8. Jesus veio para destruir as obras do diabo. Aquele todo está escravo pelo diabo, Jesus veio para destruir. E às vezes a pessoa não deixa o Espírito Santo, Jesus Cristo, destruir aquela obra. Né? Aquela obra que não, né? E quando ela não deixa, porque exerce o seu livre-arbítrio, exerce a sua consciência, fala, não precisa, não posso, não vou aguentar, e muita coisa, e aí não consegue libertação. Então, de onde vem esse ensinamento de maldição hereditária? Vamos ver, de onde que vem? Começa dos 10 mandamentos. Né? Deus escreveu lá, não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Essa mesma advertência está repetida em Deuteronômio, que repete os 10 mandamentos. Mas por que começamos falando dos 10 mandamentos? Está falando, pastor, ele está falando sobre idolatria, eu não sou idólatra. Mas pode ser que você foi idólatra no passado. Pode ser que seus pais eram idólatras. Seus pais, às vezes, pode ver o bisavô, ver o tataravô, não sei, é idólatra, ligado a um tipo de espiritismo, outra doutrina, que às vezes até sacrificou a criança por um Exu qualquer, por alguma coisa, teve uma galinha até uma criança, né? Tudo se faz hoje em dia, né? Nessas seitas satanistas, para oferecer sangue, porque antigamente, antes de Jesus, era a lei de Moisés, Deus deu, que é necessário derramar sangue para haver perdão. Aí o que eles faziam? Pegavam um cordeiro, uma ovelhinha, uma ovelha pura, normalmente era de 1 ano, na fase adulta, está chegando 1 ano, e sem defeito nenhum, era imolada essa ovelhinha, o sangue dela era separado, esse sangue era oferecido no altar com o perdão pelos pecados, era oferecido o sangue. Era oferecido, e às vezes o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, no altar do Santo dos Santos, levando às vezes o sangue para pedir perdão pela vida dele e pela vida de todo o povo. E vinha fogo do céu, e acontecia isso, era normal. Por isso, depois de Jesus, o que aconteceu? Como é que Jesus é chamado? Cordeiro de Deus. Cordeiro de quê? De Deus que faz o quê? Tira o pecado. Que tira o pecado. Cordeiro de Deus. Por que Cordeiro de Deus? Porque ele foi como se fosse imolado. Interessante que a ovelha é um animal que ela não grita, ela não
não acha ruim com nada. Ela vai com. Ela até para ela morrer, ela sabe que ela vai morrer, ela vai quietinha, e às vezes, talvez na hora de fazer, ela acho que ela nem grita. Né? Quando a ovelha é muda, né? Então, Jesus foi, né? Quando ninguém pegou a mão, Jesus com fogo, não vai furar minha mão, não, aí, ó. Ele se inventou. Né? Ele ficou com o pé, ficou, não vai não, que a gente não. O ser humano não quer tirar, não, de jeito nenhum. Teve alguém é preso, né? Não quer de jeito nenhum. Ele se entregou, né? Ele se entregou. Fala para carregar a cruz, eu não vou carregar, não. Ele carregou a cruz até não aguentar, porque ele apanhou tanto antes, sofreu tanto antes que o corpo físico dele não aguentando. Aí, né, mais ou menos, logo depois do meio do caminho, teve outra pessoa que ajudou a levar o tronco, né? O tronco que era a parte horizontal da cruz, né? Então, Zé começa falando sobre isso. Então, a idolatria é muito sério isso, né? Então, às vezes, tem que analisar como é que eram seus pais. O que seu pai? Seu pai era o quê? Meu pai era espírita. Meu pai era evangélico, graças a Deus. Meu pai era cristão. Meu pai era católico, mas não era praticante, então era católico, mas não acreditava em imagem. Tem gente que é católico, não acredita em imagem, na fé de Jesus. Mas, às vezes, coloca a Maria na frente de Jesus. Aí que está o problema. Né? Coloca o São Jorge ou outro qualquer na frente de Jesus. Aí, complicado, né? Peça primeiro a mãe, está escrito no diabo do caminhão, peça primeiro a mãe, depois o filho atende, falando Maria e Jesus. Vai pedir primeiro a mãe? Peça a Jesus. A mãe morreu demais, a mãe morreu, Jesus morreu e ressuscitou. Porque Jesus foi um que ressuscitou, nenhum santo, ninguém, todo mundo está morto. Então peça para o seu pai, que já morreu, né? Uma coisa. Meu pai já morreu há muito 30 anos atrás. Eu vou pedir uma coisa para ele? Não. Ele vai me atender mesmo. Faz de conta que eu peço. Ele vai me atender? Nunca. Pai, é uma coisa pedida. A Maria foi uma mulher abençoada, não vai atender. Agora, se pedir para Jesus, ele vai atender. Né? Amém. Porque foi o único que ressuscitou. Amém? Amém. Então, compreendendo melhor esse texto, é claro que as consequências do pecado e idolatria serão terríveis. E o Senhor quis criar essa consciência no povo, mas então significa que Deus visitará a maldade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração. Um exemplo de vício de bebida alcoólica. O que é a maldição? Deus pode deixar que a maldição aconteça até a terceira e quarta geração. O que é isso? Que acontece muito também. Acontece muito. Caso de casamento, separação, de briga de família e vício de bebida é muito comum hoje em dia. Por que você bebe? Meu pai bebia. E meu avô bebia demais. Meu pai era um alcoólatra. Eu não sou tão alcoólatra, meu pai. Eu caio de vez em quando. Tem gente que fala assim, mas meu avô, eu lembro. Meu pai não bebia tanto, não, mas meu avô, eu lembro que ele bebia demais. E nós estamos diminuindo. Meu pai bebeu menos, eu já bebo um pouquinho menos. Né? Tipo assim, meu avô eu vi cair todo dia, bebendo. O meu pai 3 vezes a semana, eu já caio só uma vez a semana, só toda semana. Mesma coisa, né? Então isso acontece. Aí a gente vai entender por que de terceira e quarta geração. E a terceira e quarta geração, que a quarta geração é tataraneto, né? Filho, neto, bisneto, tataraneto. Tataraneto tem um problema que seu pai teve, né? Mas você é tataraneto de alguém, né? Nós somos tataranetos de alguém. Todo mundo é tataraneto de alguém. Né? Então, dá para lembrar mais uma história, dá para conhecer a genealogia da família, dá para ter noção. Isso tudo tem a ver com libertação, tem a ver com maldição hereditária. E isso, por que nós estamos citando isso? Porque isso é importante para
a gente ter a vitória no sentido completo da vida. Como a gente viu semana passada, nós vimos sobre a vida espiritual, como influencia, mas de grande maneira. Mas na vida física, a maldição hereditária também influencia. Aí a gente pode notar e falar assim, mas você pode dizer, talvez, mas a maldição hereditária é algo espiritual também, mas Jesus vai ver na vida física, né? Vai ver na vida física. Então, isso influencia muito, né? E às vezes, né, muitas pessoas falam assim, não querem mudança. A Bíblia fala que nós devemos mudar nossa mente, renovar nossa mente, a maneira de pensar. Não sei se já viu alguém falar assim, tem até no Facebook umas coisas assim, meu avô é católico, meu pai é católico, eu sou católico, eu vou morrer católico. Apesar de falar só isso, não tem problema, eu também sou católico, nós somos católicos universal. Só não somos romanos é ligado à idolatria. Nós podemos ter a facção católica de Jerusalém, dos discípulos, dos apóstolos, né? Então tem uma pequena diferença. O princípio da responsabilidade individual já estava estabelecido no Antigo Testamento, descartando qualquer noção de maldição ou vínculo hereditário no outro sentido. Por exemplo, você recebeu uma palavra de maldição de uma pessoa. Em outras palavras, nenhum filho pagará pelos pecados dos pais. Ele vai sofrer a consequência se ele não se arrepender, se ele não quebrar. Mas nenhum filho, por exemplo, se o pai matou e o pai sofreu, foi para o inferno, sei lá o que aconteceu. Mas o filho não vai para o inferno só porque o pai matou. Só porque o pai foi para o inferno, o filho não vai para o inferno porque o pai foi para o inferno. O filho vai ter a oportunidade de aceitar Jesus. A não ser que o filho faça a mesma coisa e queira fazer a mesma coisa, com seu livre-arbítrio. Aí vai no mesmo caminho, né? Mas não tem pode dizer, ele vai para o inferno. Por quê? Porque o pai dele falou, mas ele é tão bonzinho, tão certinho, por que você acha que vai para o inferno? Porque o pai dele, não. Porque o avô dele, não. Aí, então, você separar. Essa maldição hereditária não é no sentido de algo que a pessoa escolheu e que ela fez alguma coisa errada e isso é certo que o outro vai fazer, não. Ele vai ter oportunidade. É possível ter a mesma doença que algum antes passado, como a ciência prova. Não devemos interpretar isso como uma força que alguém está por trás. Mas uma vez as condições de sofrer não devem ser entendidas como maldição hereditária. Porque às vezes você sofre alguma coisa porque os seus atos estão fazendo isso. Porque a gente muitos jogam tudo também para o diabo, né? Muitos jogam tudo para o diabo. Não, qualquer coisa, é o diabo. Não é o diabo. Mas você não fez nada, tudo é culpa do diabo. E às vezes a culpa é nossa, né? A culpa é nossa de entender isso. A Bíblia fala em Provérbios 26, 2, como o pasto no seu vaguear e como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não virá, não se cumpre. É o que eu comentei agora, né? Às vezes, se você recebeu uma maldição de alguém, mas ela não tem causa, não tem raiz, né? Por exemplo, como eu falei, a maldição hereditária. O pai lá matou, sei lá, não arrependeu, foi para o inferno. Mas eu não matei, nem vou matar, não sou bom, sou uma pessoa que anda com Deus, eu não vou para o inferno por causa dele, né? A maldição não se cumpre, porque não tem causa. Tem que ter causa, né? Tem que ter causa. Então, a maldição que alguém profere com a tua boca contra o inocente não tem poder para prejudicá-lo. Assim como o pássaro não faz mal a ninguém quando voa, né? Então, às vezes, você falou mal de uma pessoa, aí a pessoa ela ficou triste por aquilo, mas ela não vai ser amaldiçoada só porque você falou, mas vai depender da situação dela, de ela aceitar ou não. Se ela aceitar aquilo, vai se cumprir, mas se ela rejeitar, ou se ela foi inocente e foi uma justiça você falar de maldição para ela, não vai se cumprir. Né? Mas no Evangelho de João tem uma... Os discípulos perguntaram a Jesus
se a cegueira de um homem é resultado do pecado de um antepassado. Um cego, levaram um cego para Jesus. Aí, antes de Jesus orar por ele, os discípulos perguntaram: Jesus, olha o cego aí, está vendo? Quem que pecou? É a maldição de Deus. Acreditavam todos cego, coxo, tudo era maldição de Deus. Quem que pecou? Os seus pais ou os seus avós? Para que nascesse cego. Olha, quem pecou? Perguntaram isso para Jesus. Aí Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifeste nele as obras de Deus. Em João 9,3. Então, por quê? Mas era um caso especial, né? Por quê? Às vezes Deus permite você passar por um sofrimento para ter uma libertação e ver que Deus é que te livrou, e você vai testemunhar que Deus livrou. No caso daquele cego, ele, quando ele testemunhou, revolucionou muitas pessoas. Tanto os fariseus pegaram esse homem e falavam assim: não, você não era cego, eu sou cego. Eles mandaram chamar ele era adulto já, chamaram os pais dele. Esse é seu filho? É. E a mãe também: esse é seu filho? É. Ele nasceu cego? Nasceu. Como é que ele chegou agora? Não sei. Os pais? Não sei. Mas você tem que falar: pô, então ele não era cego, não. Ele é nosso filho e ele nasceu cego. Até os 30 anos ele é cego. Aí eu falei: mas aí eles falavam: vocês estavam insistindo tanto que eles queriam que os pais mentissem ou oprimindo os pais. Aí o pai dele falou assim: ó, ele já é adulto, pergunte a ele. Ele já é adulto já. Não precisa responder por ele, não é criança, não. Se fosse criança, nós teríamos que responder por ele. Mas eu posso dizer que quando é criança, quando é 18, 21 anos, ele era cego. Agora ele tem lá seus 30 anos, dá mais exemplo, né? Mais de 21 anos, já é adulto, pergunta para ele. Aí perguntaram para ele. Ele falou assim: um homem, orou por mim, e eu fui curar. E quem é esse homem? Não sei, porque Jesus tinha sabido. Eu não sabia. Mas aconteceu. Eu fui curado. E eu era cego na Glória a Deus. E por quê? Aleluia. Então não foram seus pais. Jesus que permitiu que ele fosse cego. Pô, mas Jesus é mau. Não, porque precisava usar o exemplo dele para a glória de Deus. E muitos são salvos. E às vezes um sofrimento que você está passando vai ser liberto. Deus vai usar isso não só para abençoar a sua vida, mas para abençoar a muitos. Isso pode acontecer. Amém? Amém. Glória a Deus. A alternativa B: como podemos livrar dessa influência e maldição hereditária? Como? Nós, seres humanos, nascemos mortos em nossos pecados, delitos e pecados. Efésios 2:1. E que o nosso coração está sempre somente inclinado para o mal. Desde Gênesis 6:5, fala sobre isso. Somente pela intervenção soberana de Deus somos regenerados e recebemos um coração novo. Em outras palavras, Jesus disse isso. Lá em João 3:3, Deus nos faz nascer de novo. Ele falou para Nicodemo: é necessário nascer de novo. E o mestre Nicodemo falou assim: eu tenho que voltar ao meu veio da minha mãe. Mas não é isso, não. Estou falando que nascer do que? Nascer da água, do sangue. Nasceu do ser humano? É ser humano. Mas o que nasceu de espírito é espírito. Você precisa nascer de novo, receber o Espírito Santo, tirar aquele espírito mau que você tem, influência maligna, e se encher do Espírito Santo. Aleluia. Então, muitas vezes a pessoa é carregada por um espírito maligno, de familiar, de parente, de coisa do passado, e ela sofre as consequências. Então, precisa de libertação. Quando o homem se arrepende, a outra coisa é se arrepender dos pecados. A outra coisa que pode trazer maldição até no dia de hoje é falta de perdão. Se a pessoa não perdoa a outra, ou se ela não arrepende, se ela não dá o braço a torcer que ela está errada, que ela vai se arrepender tanto perante Deus como perante os homens. Se ela não der o braço a torcer, não se arrepender, não virar
a serviço, né? Não se arrepender, ela vai continuar com o mesmo espírito de maldição. Então, precisa de duas coisas. Ela se arrepender, às vezes diante de homem, cada situação diante de Deus, e perdoar as pessoas. Isso traz. E aí, quando fazendo isso aí, ela vai estar apta para receber o Espírito Santo, ter um novo nascimento. Quando o homem se arrepende dos seus pecados, abandona os seus maus caminhos e se volta para Cristo em obediência. Aquele que se arrepende, mas não é obediente, não adianta, vai voltar. Ele está na evidência gloriosa do seu nascimento, novo nascimento. Né? É como assim, aquela criança que falou que foi para a escola, foi para outro lugar, desobedeceu. Aí ela desobedeceu, não, eu vou andar certinho, vou melhorar. E depois ela faz a mesma coisa, sempre fazendo. Aí ela não se arrependeu. Jesus disse: todo aquele que nasce de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é divina semente. Olha, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. 1 João 3,9. Nós vimos isso lá passado. Isso significa que quando uma pessoa nasce de novo, se arrepende e abandona seus pecados, ele não mostrará um padrão de comportamento pecaminoso. Pode até cair de vez em quando, né? Mas não vai ter aquele padrão, pessoa, padrão de pessoa que está viciada. Então isso tudo aqui influencia a nossa vida espiritual, e isso que nós deixamos de receber muitas vezes a vitória por causa da maldição hereditária. Outra coisa importante da maldição hereditária, sabe o que é? Na vida material de vitória, na vida material financeira, sabe como? Por exemplo, seu avô viveu a vida toda, teve 5 filhos e pagava aluguel. Seu pai tinha 3, 4, 5, 10 filhos, pagava aluguel também. Você paga aluguel. Você fala, não, meu filho vai arrumar um empregozinho, arrumar um emprego ganhando um salário mínimo e meio, mas dá para pagar o aluguelzinho dele. E sempre essa mentalidade de pobreza, de ser baixo, igualzinho os outros. Né? Por que não? Eu vou trabalhar, eu vou fazer um curso, eu vou estudar, eu vou sair do aluguel, eu vou comprar um lote, eu vou batalhar, eu vou comprar um lote de 100 vezes, mas daqui a 10 anos eu vou ter minha casa. Né? Mas a pessoa, muitas vezes, recebe de maldição hereditária. Por quê? Vem desde o passado. Não, isso é normal, mas a gente é feliz. Tá bom, a gente é feliz. Está tudo ótimo. Eu ganho um salário mínimo, mas tá bom. Mas tá bom, mas você nunca quer melhorar, não. Mas sabe por quê? Porque não quer se esforçar. Às vezes a pessoa quer montar um negócio, ela está acostumada a trabalhar 8 horas por dia. Ela para montar um negócio próprio, tem que trabalhar 12 horas por dia, às vezes 15. Para você montar um negócio próprio, você trabalha 15 horas por dia, dormir menos. Às vezes você tem uma coisa, tem que estudar. Você trabalha de manhã, de tarde, tem que estudar à noite, tem 11 da noite. Tem que estudar sábado, domingo. Para você conseguir um curso melhor, conseguir um emprego melhor, conseguir ter vitória. Então, tudo na vida é esforço. Muitos não querem se esforçar, porque tem até maldição hereditária que o pai não quis se esforçar, o avô também não quis, né? Então, porque o filho não quer trabalhar, não quer estudar. Nós temos vários casos desse, né? Até dentro da igreja. Nós temos vários casos do Senhor. Então, por isso é maldição hereditária também. Vem do bisavô, do avô, né? Às vezes o avô deixou uma herança, uma loja, sei lá, qualquer coisa, né? E aí o filho vai, continua com a mesma coisinha depois para morrer. Aí o neto continua a mesma coisa, nunca prospera, não quer mais nada, sumiu daquele mesmo jeito. Aí vai acabando, até que um dia o bisneto vai fechar um negócio, porque recebeu, não fez nada para melhorar. Recebeu o negócio só piorando. Não vai, nunca quis estudar, desenvolver, fazer uma coisa nova. Né? Então, o crente peca, mas não pratica o pecado como estilo de vida. Né? Nós pecamos, mas não é estilo de vida. Né? Não é estilo de vida a gente vê só no pecado.
Esse que a Bíblia fala, Jesus Cristo veio para destruir as obras do diabo. Né? Aquele que vive. Então você deve reconhecer a sua necessidade, a necessidade do homem, salvação, arrepender de sua maldade e depositar sua confiança somente em Jesus Cristo. Para quê? Para o perdão dos pecados. Então a gente tem que se arrepender, né? E ver a necessidade do arrependimento, a necessidade de salvação. Se a gente não reconhecer a necessidade de salvação, não adianta. Amém? Amém. Fala sempre para os irmãos. Você tem certeza? Você tem certeza? Que Jesus está com você. Que Jesus o quê? Ah, ele está com você? Está com você. Que você precisa dele, que ele precisa de perdoar essas coisas. A Bíblia ensina que quem vem a Cristo, ele de modo nenhum lança fora. Corre para o Senhor e ele te receberá e tirará da descanso. Lá em João 6,16, Mateus 11,28. Vinde a mim todos vós, Mateus 11,28. Todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse está escrito lá em Mateus 11,28. Romanos 6,12 também. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo. Não, olha o que está falando. Não reine. O que é reinar? É dominar. Então, não domine qualquer pecado, de maneira que obedeceis apenas as suas paixões. Não se deixem governar pelo pecado. O pecado não pode dirigir a sua vida. Você pode até errar de vez em quando, mas você não vai viver no erro. E tem gente que quer viver dentro do erro. Amém? Amém? Estão entendendo? Amém? Glória a Deus. Então, a gente está aprendendo algo mais profundo para ver a vitória através dos ensinamentos bíblicos de coisas lá do passado, coisas que a gente não nota. A gente pensa que é só aqui e tal. Mas por que a gente ora? O irmão tem aquela mesma mentalidade, é mesmo, né? Nunca quer crescer, é desanimado com tudo. Por que é desanimado com tudo? Vamos estudar um pouquinho, vamos ver. Às vezes é coisa lá do passado. Né? Por que acontece isso? Por que tem um vício? Por que tem alguma coisa que a pessoa não consegue se livrar? Às vezes vem lá do passado. Então a gente tem que analisar isso para a gente ter vitória na vida física. E quando eu falo vida física, eu falo vida física no sentido completo. A sua vida física com família, a sua vida com funcionário, com patrão, a sua vida física na sociedade, a sua vida física com os amigos, a sua vida física e como você e a saúde, a sua vida física particular. Sua vida física particular, doença, saúde, a sua vida física em relação à família, a sua vida em relação a vício, em relação a todas as coisas. A vida de um crente genuíno se caracteriza por uma luta constante contra o pecado. O homem regenerado, ele luta para não pecar. E quando peca, sente uma profunda contrição. Ele sente tristeza e amargura por falhar com o seu Senhor. Esse é o verdadeiro cristão. Quando oh Deus, tem misericórdia da minha vida. Não devemos esquecer que o chamado do crente cristão é negar a si mesmo, tomar a sua cruz todos os dias e seguir Jesus. Jesus disse em Lucas 9:26. Aquele que quer me seguir, tome a sua cruz e siga. O que é tomar a cruz? Passar por aquele sofrimento, vencer aquele sofrimento com Jesus. Tomou a cruz, ele largou a cruz. Não, foi até aguentar. Passou por ele e venceu. Então a gente passa pelo sofrimento, igual aquela música, vou passando pela prova, pelo sofrimento, dando glória a Deus. Não é fácil não. Pedro, em 1 Pedro 2,11, exortou os crentes a absterem-se das paixões carnais, que abster, fugir, que fazem guerra contra a alma. Parte dessa batalha é a atitude permanente de buscar arrependimento. A gente tem que sempre nos arrepender. Como a Bíblia diz, pede-me o que quiseres e dá-me o que me pedes. A graça de Deus não somente perdoa o nosso pecado, mas também nos capacita a viver a vida cristã. Sério, nova vida, né? É muito importante. A graça de Jesus, esse Jesus que pregamos,
A graça de Deus, ela nos capacita, nos dá força. De onde que vem a força? Fala assim, de Jesus. De Jesus. Fala assim, vem através do Espírito Santo. Vem através do Espírito Santo. Ele nos capacita. Ele nos capacita. Mas precisamos nos esforçar. Ele nos capacita, mas precisamos nos esforçar. É a mesma coisa de você querer fazer um curso, você matricula no curso. Aí tem o professor lá te capacitando, te dando força, te dando aula. Mas se você não estudar, não rever, não anotar, não prestar atenção, você não vai aprender. E é a mesma coisa. O Espírito Santo não fala lembrar, mas nós temos que ler a Bíblia, estudar, ele vai te fazer lembrar aquilo que você aprendeu. Você está ouvindo, né? A fé vem por ouvir a pregação da palavra de Deus. Mas você ouve, você começa a entender, e o Espírito Santo vai te lembrar daquilo que você ouviu, que você viveu aqui. Amém. Aí ele vai pegar o que você aprendeu, vai te dar força para você viver. Pede o que quiser te dar o que pede. Amém? Então é assim que Deus vai operar na nossa vida. Deus opera na nossa vida a cada passo que a gente vai dando, Deus vai dando. A Bíblia fala que nós temos vitória, né, Romanos 1, de fé em fé e passo a passo. Né? De fé em fé, de vitória em vitória. O que quiser isso? Isso é um degrau, né, uma escada. Né? Porque você não vai ver de passo a passo muito fácil, não. Né? Para você crescer, para você ter vitória, aqui ó, o outro mais alto. Né? Você tem que se esforçar. Me poupa, Jesus. Tem alguém que vai fazer assim, me segurar aqui atrás, e fazer alguma coisa? Não vai No não. terceiro degrau não tem alguém. Né? Então eu acho que eu vou tentar pular os dois de uma vez, porque um de cada vez é muito difícil. Para seguir. É assim. Um dia você vai em Israel, nós vamos subir o Monte Sinai. Subir uma vez. O Monte Sinai, aquele degrau grandão, é muito degrau para você subir a pé. Né? Degrau grande. Você pega uma escadinha de 18 centímetros, 19 centímetros, é fácil. Uma escadinha normal, tranquila, né? Você sobe, né? Tranquilo. Mas degrau de pedra, grande assim, todo tamanho, pequeno, grande, grandão. Né? Você tem que subir, você tem que segurar. Então você tem que subir. Além de você andar muito tempo na linha reta, que a gente vai até de camelo para não cansar tanto, né? Vai depois, o camelo fala, camelo não sobe o morro também não. Aí a gente sobe o degrau. Né? Então o que significa isso? Que nós temos que esforçar para alcançar a bênção. Nós temos que esforçar para ver dentro de nós se algo que a gente está passando, sofrendo na nossa família, analisa isso. Fala para o seu irmão, pensa nisso. Pensa nisso, que você vê, analisar a sua própria vida. Você tem que sair daqui hoje pensando na sua própria vida. Será que alguma coisa que eu estou sofrendo hoje é alguma maldição hereditária? Será que o vício que eu tenho hoje? Será que alguma coisa que eu estou sofrendo no meu lar hoje? Será que alguma coisa está acontecendo? Pode não ser, mas pode ser. Que tem influência? Tem. E grande influência. Então, começa a pensar sobre isso. Será que foi meu pai? Será que eu conheço a história do meu avô? Porque às vezes a gente está mais velho, é difícil, né? Quando uma criança está mais nova, né? Você fala, por exemplo, tiver um menino aqui de 12 anos, ele entende bem o que está conversando, 12, 13 anos, ele vai sair daqui, ou até 15 anos, um garoto de 15 anos, vai sair daqui, ouviu essa palavra, ele vai sair daqui, pai, e vovô, como é que é? O vovô está vivo, com 15 anos de idade, o vovô está vivo, né? Às vezes o bisavô está vivo, né? Pai, e vovô, como é que é nessa área aí? E o bisavô? Você conheceu o seu avô, pai? Como é que era seu avô? Avô do pai, que é bisavô dele, né? Então, muitas vezes, a gente sabe das coisas, aí o garoto, mas a gente mais velho já, às vezes pesquisar é mais difícil, não é isso? Então, irmão, amém? Deus quer fazer milagre. Fala assim, Deus quer fazer milagre na minha vida, quebrando toda maldição hereditária. Vamos orar.